noite, seja bem-vindo ao nosso encontro, né? Ainda por esse recurso que é a internet, um recurso abençoado nessa época, não é? Em que a gente está com as exceções aqui na cidade, mas em outros lugares também. A gente está feliz de poder estar com você nessa jornada, nesse nosso culto neste domingo, não é? Nós continuamos orando, lembrando de orações de agradecimento que a gente tem feito por pessoas que têm se recuperado, como o pastor Jaésio no Rio de Janeiro, o pastor Bernardino, que também se recuperou. E vamos continuar orando pelo pastor Bernardino, que está hospitalizado agora por uma outra razão, não é? Um abraço a ele, a sua família. Vamos também continuar orando pelos avós de Amanda, noiva do meu filho, a avó, a Conceição, já enterrada, e o pai em casa, com a licença ainda das questões relacionadas ao Covid. Né? E outras pessoas de nossa igreja que têm se recuperado, a gente agradece a Deus por isso. Né? Teve uma irmã da nossa igreja, Gabriela, que teve com dengue, foi sério, mas as plaquetas subiram, ela se recuperou. A gente ficou até com medo de ser a dengue hemorrágica, mas não foi o que aconteceu. Então nós vamos fazer uma oração, iniciando o nosso culto, e também uma oração de agradecimento a Deus e intercessão em favor dessas pessoas. Né? Senhor, nós agradecemos esse momento que estamos iniciando o nosso culto e também colocando diante de Ti essas pessoas que nós mencionamos aqui, aqueles que estão se recuperando, aqueles que já se recuperaram e os que estão precisando, Senhor, de intercessão, de ajuda nesse momento. E há muitos que a gente não conhece o nome, porque a situação tem estado difícil aqui no Acre, em outros lugares do norte e também em outros lugares do Brasil, em outros lugares do mundo. Então a gente continua, Senhor, dependendo da oração. Nós agradecemos, pedimos a Tua intercessão, a Tua ação, de tal maneira que a gente possa ter atenuados esses problemas. A gente confia, a gente espera, a gente vê com expectativa a questão da vacinação, a gente pede, Senhor, que isso seja rápido também, e louvamos o Teu nome, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, e dependemos de Ti. Ser conosco também na continuidade do nosso culto, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler na nossa Bíblia o texto de Romanos capítulo 10. Nós vamos ler naquele estilo que a gente já conhece, não é? Romanos 10, de 2 em 2 versículos. Vamos ler todo o capítulo 10 de Romanos, de 2 em 2 versículos. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Lembrando que nós estamos tanto no Face quanto no YouTube, no canal da nossa igreja, Igreja Evangélica IEC Manuel Julião, não é? Então vamos dar prosseguimento fazendo essa leitura. Eu e a minha congregação aqui, nós vamos ler de 2 em 2 versículos, capítulo 10 da carta aos Romanos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz:
Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz. O conhecimento de Israel, Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías, a mais se atreve, diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntaram por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Deus abençoe a sua palavra lida, não é? Vamos cantar, não é? Já temos um pedido de oração. Sim. A irmã Lígia pediu para nós orarmos pelo Rodolfo, que está na UTI. Certo. Nós vamos mencionar aqui um pedido de oração que nos chega de uma irmã aqui da nossa cidade e dizemos a você que se você quiser anotar no Face algum pedido de oração, nós já vamos orar pelo Rodolfo, não é? Logo depois do vídeo eu vou pedir à irmã Regina que ore pelo Rodolfo e inclua na sua oração o seu Paulo, que é o avô da paterna da namorada da noiva do Isaac, e a dona Conceição, que é a esposa dele. A dona Conceição está internada, esse rapaz Rodolfo também está internado. Nós vamos orar por essas pessoas. Logo depois do hino, a irmã Regina vai orar, incluindo essas pessoas. Muito precioso, 395. 395 dos Salmos e Hinos, vamos cantar juntos. Contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, hoje e sempre onde for. Nome bom, nossa fé, esperança do poder. Nome bom, nossa fé, esperança.
tão bom a gente cantar esses hinos, né? Nós fizemos uma reunião hoje de manhã, a minha filha me incluiu, né, na oração, porque estou com uma febrezinha, né? Esse já é o terceiro dia. Ela não chegou a 38, por isso que eu estou suando um pouco, mas amanhã eu devo ir ao hospital para ver se é dengue ou, se por acaso, é um indicador, né? A gente nessa fase, a gente tem todas as preocupações, né? Então imagina, além de orar por essas pessoas mencionadas, vai incluir o esposo na sua oração, né? Vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai, nós queremos primeiramente agradecer porque nós temos a Ti como nosso Salvador, o nosso Redentor, que cuida de nós, que olha para as nossas imperfeições, Senhor, e nos ama e nos aceita do jeito que somos. E neste momento, Pai de amor, gratos porque podemos nos reunir juntos aqui, mesmo à distância, mas juntos pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, aprender de Ti, a Tua palavra, colocar, Pai de amor, os nossos pedidos no Teu trono de graças e também nossos agradecimentos, Pai, pelas Tuas muitas misericórdias. Neste momento eu quero colocar, Pai, diante de Ti o Rodolfo, Pai, ali que a Lígia pediu que Tu possa estar abençoando, restaurando a sua saúde, Senhor, curando, assim como a Dona Conceição também, que está com Covid, internada, Pai de amor, que Tu possa estar restaurando a vida de Dona Conceição. Seu Paulo, também nós te agradecemos por ele estar em casa, também se recuperando, mas são idosos, Senhor, e requer todo cuidado, e qualquer coisa, Pai, pode agravar rapidamente a situação, o estado físico, então nós intercedemos por essas pessoas. Lembramos ainda, Pai de amor, o Elisandro, que é irmão da irmã Érica, da Igreja Congregacional de Holanda, que também está internado com Covid, ele tomou a vacina e não sabia, estava com a doença e isso acarretou um problema maior, Pai. E te lembramos, ó Pai, agora também nosso pastor, que não sabemos o que ele tem, mas que essa febre, Pai de amor, possa ser debelada, e nós sabemos que a cura, Pai, já está sendo ministrada diante do nome de Jesus. Queridos, é uma alegria estarmos juntos nessa noite, tá? Nós queremos ler o trecho do nosso sermão, do sermão que vamos nesta noite entregar, não é? Ele se encontra no livro de Jó, no capítulo de número 42. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 42, para nós prosseguirmos na leitura do sermão. A tela já está no YouTube, para você que está acompanhando no YouTube, não é? E nós colocamos na tela o versículo do texto que nós vamos destacar, não é? Nós colocamos uma versão da tradução literal hebraica, difere um pouquinho da tradução da nossa Bíblia, né? No primeiro slide a gente lê a maneira como literalmente no hebraico, aquela frase que Jó profere no final do livro, ele diante de Deus, ele se expressa dessa maneira: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A gente conhece essa frase famosa de Jó, que no final da sua experiência, da experiência tremenda que ele tem, uma experiência com sofrimento, né? E ele afirma que ele vê Deus de outro modo, né? Então vamos ler, está na sua tela o trecho do livro de Jó, do capítulo 42. A gente vai apenas ler os versículos 5 e 6, Jó 42, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste,
que sem conhecimento encobre o conselho. Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vamos orar mais uma vez, não é? Pedir à irmã Ana Luísa que ore nesse instante, pedir a Deus que abençoe a nossa mensagem. Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por estarmos aqui e te peço que ajude-nos agora na compreensão da Tua palavra, Pai. Que possamos guardar nos nossos corações e, por meio dela, aprender mais de Ti, também poder Te adorar e Te louvar por quem Tu és. Eu te agradeço e eu te peço em nome de Jesus. Amém. A gente pensou nessa frase de Jó, não é? Porque a gente ficou imaginando, puxa vida, até quando e até onde Jó conhecia a respeito de Deus, para que ele pudesse dizer isso, né? A impressão que a gente tem é que toda a experiência pregressa de Jó era, como a gente fala, né? Ele falou, apenas de ouvir com os meus ouvidos, oitiva, que é o termo que se usa quando a gente diz de uma pessoa que tem uma experiência só de ouvir, não é? Ela não tem um referencial firme para a experiência que tem. Então foi só de ouvir. Mas no caso de Jó, a gente se pergunta como um homem que foi no início do livro definido até mesmo pelo próprio Deus, porque no início do livro, o livro de Jó começa dizendo, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jamais um homem com todas essas características conhece Deus só de ouvir. Então a gente fica sempre interpelado para Deus, e ele se expressa dessa maneira. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou então, como está aí no segundo slide, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, né? Então, o modo como Jó se expressa revela uma mudança que ele reconhece no seu modo de conhecer a Deus, não é? No seu modo de ver Deus. E a gente gostaria de trazer para a nossa experiência, né, se a gente pode ter dessa mesma experiência de Jó. Em certo sentido, a experiência de Jó se aplica à nossa, porque nós estamos vivendo numa fase em que o sofrimento ele se abate sobre todos, não é? E essa doença, não é, que o vírus traz, nem é, como no caso de Jó, uma doença que permite que a pessoa fique durante muito tempo abatida, não é? É um vírus que, se a cura não vier, o óbito certamente vem, não é? A gente, graças a Deus, ouviu do pastor Jair, no Rio de Janeiro, que ficou 31 dias internado, está em casa, não é? A gente, às vezes, ouve de pessoas que passaram problemas tremendos e que superaram, não é? Então, essas experiências, né, da nossa vida, se nós pudermos enxergar, não é? Pelos olhos da fé, se nós pudermos enxergar de um modo diferente as experiências da vida, sem dúvida nenhuma, a gente vai crescer no conhecimento de Deus, né? Eu gostaria de agora colocar aqui para a gente examinar, para que a gente entendesse essa mudança na experiência pessoal de Jó com Deus, algumas expressões anotadas no livro a respeito da avaliação do próprio Deus sobre Jó, não é? Uma das maneiras da gente conhecer Deus é porque ele se revela a nós, não é? E sem dúvida nenhuma, o nosso conhecimento de Deus começa com a revelação do nosso estado, não é? Do nosso estado diante de Deus, não é? Sempre a gente começa com Deus por meio do arrependimento, não é? É porque a gente tem da parte de Deus revelar a nossa condição, e a nossa condição é de cegueira diante de Deus, não é? A gente não pode começar a ver Deus, a enxergar Deus
se antes Deus não nos revela a nossa real condição. Então tem aqui algumas avaliações que Deus faz no próprio Jó. Vamos ver. A primeira delas está em Jó 38, 1 a 2. Depois de cessados todos os discursos dos amigos de Jó, inclusive do jovem que Eliú esperou muito tempo por causa da idade, em respeito ao que os outros disseram, mas entrou com aquela modéstia, entre aspas, né, que os próprios amigos de Jó demonstraram, né? Porque Eliú estava dizendo que estava todo mundo errado ali. E então, no começo, né, depois da fala de Eliú, Deus vai conversar com Jó. Está escrito lá em Jó 38, 1 e 2. Depois diz o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? A gente, nesse trajeto, né, que a gente fez do estudo do livro de Jó, só Deus podia dizer isso de Jó, não é? Porque se a gente compara os discursos de Jó com os discursos dos amigos, eu repeti aqui no estudo que a gente fazia, de repente, essa advertência, dizendo: olha, cuidado, hein, com os discursos do amigo de Jó. Você tem que esperar o que eles dizem. Agora, com os discursos de Jó, fique mais tranquilo. Mas só Deus pode dizer que alguém como Jó escurecia os desígnios de Deus com palavras sem conhecimento, não é? Então, a gente está vendo aqui a nossa posição em relação à sabedoria de Deus, não é? A gente diversas vezes no estudo de Jó falou que Jó é alguém que privava da sabedoria de Deus. E a Bíblia diz para nós que nós também privamos da sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus, Paulo diz na carta aos Coríntios, que se revela o quê? O Evangelho. Não é? Paulo, quando escreve aqui na carta aos Coríntios, ele fala de como a mensagem do Evangelho se coloca acima de qualquer outra palavra, de qualquer outra fala, e a mensagem do Evangelho, ela anuncia, ela confirma a sabedoria de Deus. Está em 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Então, a sabedoria de Deus nos socorre, se nos revela por meio do Evangelho. Paulo vai dizer aqui, uma vez lido, não é? O Evangelho aceito na nossa vida, Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 1,30: vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. É um processo, né, que não tem solução de continuidade. Né? Uma vez que a gente reconhece que Jesus é a sabedoria de Deus, então aqui só Deus poderia avaliar Jó dessa maneira aqui. Não é? E, num certo sentido, a palavra de Deus é um estímulo a Jó a que ele conheça mais de Deus. Não é? E aqui, numa outra avaliação que Deus faz de Jó, essa está já no capítulo 40, depois que Deus termina os discursos, a fala dele em relação a Jó. Nós estamos nessa parte do livro, né? Nessa próxima terça-feira a gente vai abordar o capítulo 40, que é o capítulo da última fala de Deus. Nesse início desse capítulo, Deus fala assim de Jó: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus que responda? Então, mais uma vez, Deus faz uma provocação a Jó, né, para que Jó esteja se medindo diante do Altíssimo, né, e reconhecendo a sua pequenez diante de Deus. Né? O salmista, no Salmo 8, diz, no Salmo: quem é o homem então
Mas agora vem só. Então, em 13 de Romanos nós dissemos que a fé vem pela pregação, ouvir a palavra de Deus nos estimula a fé, confirma a fé, abre os nossos olhos. Pedro, na sua carta, diz que é como se uma candeia, a candeia do Evangelho, brilhasse num lugar tenebroso que é o nosso coração e a estrela da alva clareasse, nascesse. Jesus é o sol da justiça. Então, é por meio dele que nós enxergamos, cremos e vemos a glória de Deus. Respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 1 a 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento cobra o selo? Jó falando, repetindo a fala de Deus e se colocando como alvo, reconhecendo que é dele que Deus falava. Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. É uma benção muito grande Deus revelar o que de maior Deus tem para nos dizer. Nesse texto aqui em que Paulo fala do Evangelho, ele diz que o Evangelho está encoberto para os que se perdem. Ele diz aqui em 1 Coríntios 1:21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Como se a pregação fosse uma loucura, não é a maior prova da sabedoria de Deus. Está na sua revelação em Cristo Jesus, que se nos torna a sabedoria da parte de Deus e no anúncio do Evangelho, que é a mensagem de salvação. Vamos ver aqui o conhecimento de Jó a respeito de Deus. Vamos ver o que Jó ele dizia conhecer, Pela avaliação que o próprio Deus faz de Jó no começo do livro, já dissemos isso aqui, não se pode dizer que apenas conhecia a Deus somente ouvir, Alguém que diante de Deus, diz o texto, lá em Jó 1:8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a avaliação que Deus faz de Jó. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A nossa pergunta é se esse tipo de homem conhecia Deus só de ouvir. Então a gente acredita que a maneira como Jó agora diz que conhece a Deus é porque ele cresceu no conhecimento de Deus. É porque sempre é mais que se conhecer a respeito de Deus. A palavra de Deus nos revela mais e cada vez mais a respeito de Deus. Por isso que Jó começou sendo esse homem, provou a sua integridade, porque antes que a gente comece com os discursos de Jó, que a gente percorra todo esse trajeto dos discursos de Jó, o livro já antecipa dizendo que em tudo isso, em tudo ele sofreu, e não foi fácil que ele sofreu, nós estamos vivendo também um tempo de sofrimento. A gente quase que não sabe direito, a gente conhece as histórias que são contadas. Pessoas que entraram lá e saíram e o que viram lá. As pessoas que trabalham na saúde e o que elas estão vendo. E a gente reconhece que é um tempo difícil, mas é um tempo em que a gente pode conhecer o Senhor, a gente pode crescer no conhecimento do Senhor e entender esse tempo e essa época a partir daquilo que a Bíblia ensina, a partir daquela experiência que o Espírito Santo nos permite ter com Deus. É um tempo assim, dessa natureza de conhecimento muito semelhante a que Jó experimentou, porque Jó experimentou muito sofrimento. Então, essa é a avaliação que Deus faz de Jó. Do mesmo modo, a avaliação que Deus faz dos amigos de Jó, o coloca num lugar de maior lucidez em relação a ele. Já no livro, no capítulo 42:7, Deus fala do Jó, depois do decorrer da experiência que Jó teve, e ele, tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, os discursos do capítulo 38, 39, 40, disse também a ele: faz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim,
que era reto, como o meu servo Jó. Jó, ele, durante toda a sua vida, mesmo enfrentando o sofrimento que ele estava enfrentando, mesmo naquela polêmica com os seus amigos, mesmo diante do engano dos seus amigos, porque eles insistiram naquela teologia da retribuição, dizendo que Jó estava sofrendo porque Deus estava exercendo juízo sobre ele, e Jó, na sua franqueza com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua sabedoria em relação a Deus, ainda assim, não é? Ele em nenhum momento falou algo reprovável de Deus. E Deus está dizendo isso aqui, não é? Não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó disse de mim o que era reto. Somente se a gente comparar a estatura de Jó com Deus, é que Jó pode dizer o que ele disse, né? Jó, parece que você não tem entendimento, não é? O que a gente tem para conhecer Deus é de fonte limpa, porque é por meio dele que a gente conhece, é por meio da palavra dele que a gente conhece, pelo ministério do Espírito na nossa vida que a gente conhece, mas a gente tem que crescer, tem que ser estimulado a crescer ainda mais no conhecimento de Deus. Né? Qual é o sentido de ver a Deus, então? A gente colocou aqui que a primeira vez que a gente pode dizer que viu Deus, a gente viu pelos olhos da fé, no encontro com Ele. Aí a gente leu esse texto de Romanos, né? Romanos 10, 17. Né? Romanos 10, 17 é aquele versículo que a gente conhece, que diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, a primeira coisa que nos permite enxergar Deus é a palavra de Deus, é o Evangelho, não é? Que chama a nossa atenção para nós enxergarmos a Deus com os olhos da fé. Não é? Porque ver Deus com os olhos da fé não é literalmente ver, não é? Interessante como as pessoas que às vezes até dizem que Deus não existe, elas diriam que Deus é uma prova científica para a existência de Deus. Elas queriam que Deus fosse definido pela ciência, como a ciência define, a gente precisando tanto da ciência agora, não é? Para os avanços das vacinas, e a gente vê como ela é útil, como ela é inteligente, que é um recurso humano, não é? A gente vê pessoas que são muito inteligentes, o avanço da pesquisa, o avanço da inteligência humana. Eu costumo dizer que a ciência, ela apenas descreve a receita do bolo, porque quem fez, quem criou foi Deus. Então, realmente o ser humano é muito inteligente, mas ele não pode descrever Deus. Deus não cabe no entendimento do homem. Então a fé é uma bênção, é uma dádiva de Deus para que a gente possa conhecê-lo, não pelos olhos humanos, porque a gente não conseguiria nem contemplá-lo, muito menos entendê-lo, muito menos defini-lo. E Deus é santidade, a nossa estatura diante de Deus não permitiria que a gente estivesse cara a cara com Ele. Né? Então, o texto de Hebreus 11:1 vai definir o que significa fé. A definição que Hebreus 11:1 dá de fé é aquela que a gente conhece, né? A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Interessante que a fé, a definição que Hebreus dá de fé, é exatamente a definição que a gente tem de coisas que a gente não enxerga. Não é? Eu tenho convicção de fatos que vêm. É muito interessante quando Hebreus menciona Abraão, que Hebreus diz que tudo que Abraão fez foi contemplando uma cidade invisível, foi contemplando uma época invisível, foi contemplando um galardão. E Abraão é o homem de fé, é o exemplo de homem de fé de ponta a ponta. Na Bíblia é exemplo de fé do começo do Gênesis até o último livro. E é muito interessante a pessoa de Abraão, porque Abraão ele é o patriarca das 3 grandes religiões monoteístas. Né? Abraão é patriarca dos judeus, não é? Do povo judeu, ele é patriarca do Islã, e ele é o homem por excelência de fé do cristianismo. Ele é talvez o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Não é? E ele é um modelo de crente por causa da sua fé.
A Bíblia diz: Abraão creu em Deus e foi justificado por fé. Isso lhe foi imputado por justiça. A gente crê em Deus, a gente não precisa ver. Os nossos olhos até não poderiam definir, enxergar e compreender Deus. A fé, então, ela nos dá o suporte para que a gente possa ser justificado e enxergar Deus com esses olhos, né? Aliás, Hebreus 11, 27 é um livro, é um versículo fantástico, não é? Hebreus 11, 27 diz assim: pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permanecendo firme, como quem vê aquele que é invisível. É muito interessante, né, a experiência de Moisés, não é? A Bíblia diz no Antigo Testamento que talvez nenhum homem tenha estado mais perto de Deus do que Moisés, mas não foi Moisés que viu Deus, não é? A única pessoa que viu Deus está aqui no capítulo 2, no item 2 desse slide que você está vendo, que foi Jesus, não é? Por que nós podemos crer? Porque Jesus é aquele que revela Deus, Jesus é aquele que nos revela Deus, Jesus é o único que viu Deus, Jesus é Deus que se fez homem, né? Aquele que viu Deus em sua plenitude é que nos revela Deus. É bem coerente isso, né? Alguém para nos revelar a Deus teria que o quê? Que vê-lo em sua plenitude. E a Bíblia diz que o único que pode ver Deus, o único homem que pode ver Deus em sua plenitude é Jesus. Está escrito em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então a gente pode ver Deus pelos olhos da fé. Não há uma trapaça, não é? Ninguém está enganando a gente, não é uma pantomima, não é uma mímica, não é? Como diz lá Pedro na sua segunda carta, isso não são fábulas engenhosamente inventadas, não é? Não é a própria revelação de Deus na pessoa de Jesus. Então João, ele começa o seu evangelho deixando isso bem claro para nós, não é? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai nos revela Jesus. E a Bíblia diz que a igreja, a comunhão dos que creem, é o lugar onde nós podemos contemplar a glória do Senhor, de um modo até mais avançado do que Moisés. Interessante, não é? A experiência de Moisés, sem dúvida, eu acho que qualquer um de nós gostaria de ter a experiência de Moisés, não é? A experiência de Jó foi diferente, né? Jó, ele diz que viu Deus, ele aprendeu a ver Deus de um modo diferente por causa da provação porque ele passou, o modo que ele resistiu à tentação, porque a gente pode entender que o livro foi o começo, não é? Mas nos próprios discursos de Jó, a gente vê que ele está resistindo à tentação do inimigo. Não é? No início do livro, a esposa falou: olha, a tua compensação, Jó, é você amaldiçoar a Deus e morrer, não te resta mais nada. E como se Jó dissesse para ela: você está cega, não é? Você está cega, não é? Eu estou vendo Deus como aquele que dá e tira, mas Deus é mais importante do que tudo que eu tive. Embora tenha sido muito doloroso perder os filhos, né? Jó é acusado pelos amigos de ser alguém que enriqueceu ilicitamente, alguém que colocava os seus bens acima das pessoas, alguém que não ajudava as pessoas. Tudo isso mentira, Jó não é assim, mas sem dúvida para ele o pior foi a perda dos filhos. Mas mesmo assim, ele disse: mulher, você não enxerga, não é? Você não enxerga o que eu vejo. Então diz o texto aqui que na igreja, o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, 18: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A igreja é esse lugar de transformação de glória em glória. A igreja é o nosso lugar seguro, né? Eu lembro lá no Egito, quando, na época da última praga, Moisés foi advertido: olha, você avisa o povo, se alguém estiver fora da casa, não é? Tem que estar dentro da casa, e a casa besuntada com sangue no portal, que é uma chama castigo,
caixilho, besuntada com sangue. A igreja é a nossa casa, é a nossa segurança, é o lugar onde nós contemplamos a glória do Senhor e vamos transformar de glória em glória. A gente pode dizer que Jó passou por uma transformação na sua vida, né? Ele continuou e passou ainda a enxergar Deus de forma mais nítida do que ele enxergava, continuando a ser pelos olhos da fé. Então a fé, ela nos ajuda a crescer no conhecimento de Deus. Então, vamos lembrar um pouquinho da experiência de Moisés. A Bíblia diz aqui, eu trouxe números para nós, para a gente lembrar da experiência de Moisés. A gente focou na experiência de Jó, foca na experiência de Moisés lá, no livro de Números descreve essa experiência. E nós também temos a nossa experiência de conhecimento do Senhor. E sem dúvida, temos que valorizar o que a igreja representa, porque é o lugar onde a glória do Senhor está. E a glória do Senhor a gente contempla como por espelho, não é? Vamos ver aqui. Então, Deus disse, houve uma crise no deserto, houve um questionamento, mais um da liderança de Moisés, e dessa vez, dentro de casa, Miriam e Arão questionavam a liderança de Moisés. Então Deus chamou os dois e falou, então disse, ouvi agora as minhas palavras. Números 12, 6 a 8. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Só existe o profeta com a autoridade que Deus concede. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eles estavam questionando uma atitude de Moisés e eles acharam de avaliar, julgar. E aí, mais uma vez, como se fossem, acho que Arão e Miriam estavam dando uma de amigos de Jó, né? Estavam querendo colocar Moisés num nível inferior àquele que, diante de Deus, Moisés sempre teve. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés, a avaliação de Deus, é fiel em toda a minha casa. A boca fala com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeis falar contra o meu servo e contra Moisés? Então, a comunhão de Moisés, a vocação de Moisés, o ministério de Moisés, o seu perfil de profeta, era esse aqui. Alguém que tinha avançado muito no conhecimento e na comunhão com Deus. Agora é interessante a gente comparar a experiência da igreja com a experiência de Moisés. Quem faz essa comparação é o autor de Hebreus. Assim como em 2 Coríntios, Paulo foca lá Moisés, ele diz que Moisés desceu do monte com o rosto coberto, mas a gente agora na igreja a gente tem o rosto descoberto, a gente contempla de Deus com o rosto descoberto, e aí você a vencer, né? Mas a gente contempla aqui a experiência de Hebreus 12, 18 a 24, ele diz assim, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, a experiência de Moisés no Sinai. O autor de Hebreus, ele começa argumentando com os irmãos da igreja, do tempo dele, olha, vocês realmente não estiveram no deserto, não chegaram ao povo palpável, não chegaram à escuridão, às trevas, à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais que quantos ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, ou já não suportavam o que lhes era ordenado. Então, aquele momento do Sinai, lá no capítulo 24 de Êxodo, foi tão assustador, que o autor diz que até Moisés ficou amedrontado, nem ele resistiu. Até um animal, se tocar o monte, ser apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Moisés mesmo se sentiu. A gente vê hoje também tanta gente querendo ter assim, experiências místicas, né? A gente vê hoje tanta gente querendo ter êxtases, não é? Querendo revisitar experiências lá do Antigo Testamento, ou revisitar experiências até que não tem cabimento dentro da nossa, do contexto da fé. Tem umas experiências descritas que nem conferem coisas. Porque o que o autor de Hebreus vai dizer aqui, ele é a igreja. O que a igreja é? Ele vai dizer assim, vocês têm chegado ao Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos falado nos céus, e a Deus, o juiz de todo, e aos espíritos
espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, é o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A nossa experiência em Cristo é maior, não é? Maior experiência do que essa em Cristo, por meio da fé, da comunhão com Jesus, a experiência do conhecimento de Deus, no contexto da igreja, só na redenção. Como Paulo falou lá aos Coríntios, né? Jesus se nos revela da parte de Deus sabedoria, justificação, santificação, redenção. Nós agora estamos no momento da santificação, e a Bíblia diz que a santificação é ter Cristo formado em nós. Isso é igreja, não é? Santificação, diz Paulo na carta aos Efésios, é sermos imitadores de Deus como filhos amados. Então a experiência nossa de conhecimento de Deus, de ver Deus, ela é sublime, maior até do que a do próprio Moisés, diz o autor de Hebreus. Então, qual é a vivência da igreja de Jesus? Eu selecionei 3 versículos de 1 de João, não é? Que indicam para nós qual é essa experiência da igreja que a gente vê aqui. O primeiro versículo é aquele que diz que não se revelou o que haveremos de ser. Amados, agora somos filhos de Deus. 1 de João 3,2. Somos agora filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa experiência agora, a experiência da fé, a experiência do ministério que a igreja tem nesse mundo, não é? Do anúncio do Evangelho. A igreja atualmente, a igreja dos dias atuais, precisa revisitar essa importância, precisa enxergar de novo o grau de importância do seu ministério, o grau de importância do Evangelho e o efeito dele nesse mundo. Quem sabe esse tempo é um tempo de parada, é um tempo de sofrimento, mas é um tempo de recolhimento e um tempo da gente entender isso. Não é? Não há um ministério maior do que esse. E diz o texto, sim, haveremos de ver Deus como Ele é, mas por enquanto somos filhos de Deus, aguardando esse status, não é? Ainda maior, mas reconhecendo que temos uma missão no mundo sublime. E o outro texto, o que somos no momento e o que temos. Esse trecho de 1 de João é dizer o que somos nesse momento, nessa vivência nossa, e o que nós temos. 1 de João 1,3 diz assim, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A melhor definição de igreja é comunhão. Jesus falou em João, capítulo 17, Pai, a comunhão que eu tenho contigo, tenham eles em nós a mesma comunhão, para que o mundo creia. E esse texto diz, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Eu acho muito interessante esse texto, por causa do verbo de ligação. O verbo ser é um verbo fraco na língua portuguesa, mas nesse sentido, não é? A impressão que eu tenho é que esse verbo aqui não deveria nem ser considerado de ligação. Aqui é absoluto. A nossa comunhão é. Nós temos comunhão com Deus. A igreja tem comunhão com Deus no mundo. A igreja tem comunhão com Deus para que o mundo creia que Jesus é uma realidade, que Jesus é aquele que revela Deus, que Jesus é o único que viu Deus, que Jesus se torna sabedoria, justificação, santificação e redenção para aquele que crê. Não é? E o que somos para o mundo? Não? Diz aqui o texto de 1 de João 4,17. O que nós somos para o mundo? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor de Deus, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. A igreja, a identidade da igreja é ser como Jesus é neste mundo, como Jesus foi neste mundo, né? O ministério de Jesus nos evangelhos, o ministério de Jesus, a maneira como ele andava, a maneira como ele se relacionava com as pessoas. Jesus era um homem das ruas, Jesus era um homem de avançar noite adentro, Jesus era um homem que não media esforços, conversava com qualquer tipo de pessoa, estava preparado para conversar com um camarada chamado Nicodemos, com uma mulher na beira
do poço de Jacó, a samaritana. Jesus deu uma aula de teologia partindo do conceito da sede, da água, né? Dá para a gente fazer ali um escalonamento daquilo, aonde Jesus vai com aquela mulher, até a autenticidade da adoração, a autenticidade da conversão, não é? A igreja precisa ser como Jesus é nesse mundo, não é? Afinal, então, o que significa ser Deus, né? Pelo que a gente pôde aprender dessa frase de João, né? Meus ouvidos ouviam só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, né? Ver Deus consiste em enxergar pelos olhos da fé, não é? Jesus fala assim para Tomé: Tomé, pelo que você disse que queria ver as marcas, você disse que queria colocar, sentir o tato, o toque. Jesus falou para Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Então a visão de Deus não é uma que é apenas cabível nos sentidos, né? Dentro dos sentidos do ser humano, né? Dentro do que significa ver no sentido humano, né? Mas é ver no sentido de enxergar pelos olhos da fé. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também somos cegos? Jesus foi irônico, né? Se fosseis cegos não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. A primeira coisa que nós dissemos que Deus nos revela é o nosso pecado, a nossa cegueira, não é? O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios que nós, as obras, nós somos inimigos de Deus nas obras e no entendimento, não é? Nós somos inimigos de Deus no que fazemos, no que pensamos, não é? Então é tirada uma venda dos nossos olhos, né? Vamos ler aqui 2 aos Coríntios, versículo 4, né? 2 Coríntios, desculpe, capítulo 4, né? É o que esse texto fala a respeito do Evangelho, né? Mas se o nosso, 2 Coríntios 4:3, se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, primeiro lampejo, né? A candeia, o brilhar da luz do nosso coração é por meio de ouvir a palavra de Deus, crer no Evangelho, né? Deus consiste em crescer na sabedoria e no conhecimento dele, como foi a experiência de Jó, né? Aqui eu citei aquele trecho, né, do profeta Oséias, que ele diz que o problema de Israel, o problema que levou o povo do reino de Israel para o exílio pelos assírios, foi a falta do conhecimento. A liderança de Israel naquele tempo não tinha conhecimento de Deus. Conhecimento no Antigo Testamento jamais é algo teórico, é sempre a manifestação da imitação de Deus, é algo vivencial, é algo prático, né? Como Paulo diz na carta aos Efésios, sede imitadores de Deus. Nunca o conhecimento no sentido grego, né? No sentido apenas da teoria, no sentido virtual da tela do computador, mas é uma vivência prática que revela a transformação que o Evangelho opera na vida das pessoas. Hoje em dia se prega um Evangelho que não opera mudanças. O Evangelho tem se tornado um acessório, não é? Existem hoje até igrejas que têm um modelo de apresentação do Evangelho como um acessório para o ego, como se fosse uma maquiagem, né? Uma autoajuda intensa, né? Hoje em dia aquela música de uma série da TV diz que seja o que quiser ser. A impressão que se tem hoje é que algumas pessoas cantam essa música para aqueles que estão se aproximando das igrejas. Seja o que quiser ser, o Evangelho jamais vai admitir que não haja uma transformação, e ela é radical. Quando a Bíblia diz que nós morremos e ressuscitamos em Jesus, não é uma metáfora, é uma transformação radical, não é? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Aqui, Oséias estava falando da vinda do Senhor, que veio em Cristo,
e vai vir de novo. Não há uma manifestação maior da presença de Deus, da vinda de Deus. Ele diz aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a sua vinda é certa. Veio, Jesus Cristo veio, e ele vai voltar. Mas nós estamos no intervalo, estamos anunciando o Evangelho pela última vez, que Jesus falou: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É uma advertência de Jesus. A primeira vez que Jesus pregou o Evangelho, quem prega o Evangelho pela primeira vez é Jesus, ele já entrega o Evangelho como uma mensagem de advertência, porque é a última chance que a humanidade tem, não é? Ver Deus consiste em crescer na sabedoria e no conhecimento de Deus. Primeira coisa, ver Deus consiste em crer em Jesus, enxergar pelos olhos da fé, não é? Ver Deus significa reconhecer que a glória de Deus resplandece na igreja. Impossível que alguém se converta e não entenda o que significa se tornar igreja, ser igreja. Na condição atual de sua vivência e ministério, a glória de Deus está o quê? Na igreja, a comunhão dos santos. Paulo diz assim na carta aos Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses 1, 11 e 12: por isso também não cessamos de orar por vós, Paulo orando pelos Tessalonicenses, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito e bondade e obra de fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus falou: Pai, eu glorifiquei o teu nome na terra, quem glorifica hoje o nome de Deus na terra é a igreja autêntica. Não é a igreja da tabuleta, não é só a igreja do cartório, que tem até estatuto, mas não tem autenticidade bíblica. É a igreja como a Bíblia a define. Essa igreja, nela está a glória de Deus. Reconhecer que a glória de Deus resplandece na igreja. Quem crê em Jesus se torna igreja. Paulo diz lá, Pedro, na sua primeira carta: nós somos pedras que vivem edificados sobre a pedra que é Jesus. Aquelas pedras toscas, né, que não podiam ser cinzeladas, que Abraão edificava como altar, depois abandonava. Aquele lugar não era santo, não se tornou, a não ser que fosse idolatrado como santo. Santo era para que Abraão fosse. Não é? E a igreja é o lugar da santificação, é o lugar da santificação. Paulo diz que é o lugar onde Deus habita. A glória de Deus resplandece na igreja. Então, ver Deus significa enxergar que a glória de Deus resplandece na igreja. Ansiar por se tornar igreja. E ver Deus significa contemplar o rosto de Cristo e viver no mundo para glorificar o seu nome. Paulo até diz nesse texto que eu li de 2 aos Coríntios, que a gente pode ver a glória de Cristo no rosto do irmão, no rosto do outro, né? 1 João diz que se a gente diz que ama a Deus e não ama o irmão, é mentiroso. Então o amor de Deus é derramado na nossa vida. Prova disso. Mas o nome de Cristo é a disse Filipe: tanto tempo estou convosco e não me teis conhecido, em me ver a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostras o Pai? Paulo diz assim: esse viver que eu tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. Nós precisamos ver a glória de Deus refletida na face de Cristo e vivenciar isso no mundo. Né? O apóstolo Paulo diz isso na carta aos Gálatas. Né? Ele também diz na carta aos Colossenses que a igreja é formar Cristo em nós. O que acontece dentro da igreja? Para que a igreja existe? Para que Cristo seja formado, nós sejamos apresentados a Deus perfeitos em Cristo. Então, contemplar a glória de Cristo, viver neste mundo para glorificar o nome de Cristo. Jesus falou que o Espírito Santo veio glorificar a Ele. Essa é a tarefa da igreja. Esta é a imagem, Jesus é a imagem do Deus invisível. Assim
Paulo caracterizou Jesus. Ele é a imagem de Deus visível. Contemplando a face de Deus, o rosto de Cristo, né? Contemplando a face de Cristo, né? Sendo formados pela ação do Espírito na nossa vida, no contexto da vida em igreja, sem dúvida nenhuma, a gente contempla, a gente se torna, até tem resgatada a imagem e semelhança de Deus. Não é? Lá no Gênesis foi escrito, Deus escreveu que fez o homem à sua imagem e semelhança, e ele perdeu isso. Ele perdeu isso. E o autor de Hebreus diz que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Aleluia. Não é? Nós podemos, então, reconhecer, ver Deus, contemplando o rosto de Cristo e vivendo nesse mundo para glorificar o seu nome. Obrigado pela sua presença conosco até agora. Não esqueça de terça-feira estar conosco, aqui no Acre às 19 horas, aí na hora de Brasília, às 21 horas, para o último trecho, o último estudo do livro de Jó. Temos alguns pedidos de oração. Ayrton, tio da Leilane, a Cacilda, minha prima, e o Marcos, que é amigo da Lúcia. O Marcos, amigo da Lúcia da igreja, ela está pedindo oração por ele. Vamos pedir ao Isaac que faça essas orações. A Cacilda, tia da Regina, que esteve hospedada durante muito tempo, está em casa, se recuperando aos poucos, porque foi grave o problema que ela teve. E Ayrton, tio da Leilane. Ayrton, tio da Leilane. A irmã Leilane, aqui da nossa igreja também, vamos orar pelo tio dela. Continuando a orar pela mãe da Regina, que já melhorou um pouco. Agradecemos a Deus por isso. Então, vamos orar. Continuando, Isaac também vai incluir a nossa cidade, não é? O lockdown que tem aqui, e esse período ainda, que é um período de carnaval, que as pessoas possam respeitar o isolamento. Já há alguns indicadores de festas e coisas que não são positivas, porque a gente reconhece que esse segundo surto teve a ver com a campanha eleitoral, teve a ver com as festas do final de ano. Né? Vamos orar? O irmão Isaac vai estar orando. Senhor Deus Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor, graças te damos pela tua misericórdia, pela tua salvação, Amém. pela obra do teu Filho nas nossas vidas, ó Pai. Queremos, ó Deus, humildemente levar a Ti os nossos pedidos de oração, ó Pai. Em especial, queremos pedir pelos enfermos, ó Deus, nesse momento, aqueles que estão, ó Deus, precisando da tua atuação, Senhor, no plano físico, ó Deus, naquilo que nós somos mais vulneráveis, Senhor, quando doenças nos atacam, Senhor, quando doenças tiram a nossa força, o nosso vigor. Queremos pedir em especial pelo irmão Marcos, ó Deus, e também pelo Ayrton, que estão lutando contra essa doença perversa, ó Pai, que eles possam estar sendo protegidos, Senhor, e que a promessa, Senhor, seja acertada. Senhor, queremos pedir também para o Pai, sabe os problemas que ela tem vivenciado, ela tem enfrentado, e que também, Senhor, a força dela, Senhor, possa estar sendo restaurada. Uma perspectiva como ela é, Amém. que ela logo possa voltar, Senhor, a alegrar e abençoar a vida daqueles ao seu redor, ó Pai. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe. Até terça-feira.